Vamos começar então a nossa conversa? Boa noite, pessoal. Estamos em mais uma feira de profissões, que é um evento organizado anualmente pela ESFA, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da nossa instituição. Todos os anos fazemos a exposição presencialmente. No entanto, nesse ano, a gente está se reinventando de acordo com as necessidades que nosso momento atual de pandemia exige. Assim, nossa feira de profissões será online nesse ano. Preocupados com os interesses dos estudantes, a ESFA convidou as professoras do curso de psicologia para conversar com vocês um pouquinho sobre orientação profissional. Para quem não sabe, a orientação profissional é um ramo da atividade do profissional de psicologia. Bom, sem mais delongas, eu passo então a me apresentar para vocês. Meu nome é Mariana Meirelles, eu sou psicóloga, psicanalista, mestra em psicologia institucional pela UFES, professora do curso de psicologia da ESFA e psicóloga do apoio psicopedagógico aqui da ESFA, que é um espaço dedicado ao acolhimento das dificuldades estudantis dos alunos da ESFA. Hoje eu venho conversar com vocês a partir do meu campo de atuação, que é na clínica. Eu vou trazer para vocês um pouquinho do que eu recolho na minha atividade prática, né, do meu campo de atuação, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses elementos que eu vou trazer para vocês da minha experiência, né, que é na clínica. Eu recebo em meu consultório muitos adolescentes e jovens, e às vezes até adultos, que estão em fase de escolha da atividade profissional. Eu já adianto para vocês algo que vocês já devem saber muito bem, porque estão passando por isso, que a atividade profissional, escolher a atividade profissional, não é nada fácil. Especialmente porque a gente vive numa sociedade que cobra, né, dos jovens. Opa! Como eu estou aqui fazendo uma chamada de vídeo no meu celular, acabou entrando uma chamada aqui, mas a gente retorna aqui para vocês, do ponto que eu estava conversando com vocês, de que escolher a atividade profissional não é nada fácil, e eu tenho certeza que vocês que estão aqui hoje sabem muito bem disso. Especialmente porque a gente cobra, né, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, essa certeza, né, de uma escolha que se supõe que será para a vida inteira. E é válido lembrar que a sociedade tem cobrado de jovens, cada vez mais jovens, né? Então, a gente costuma perguntar até para as crianças, lá com os 8 anos de idade, 7 anos de idade, o que você vai ser quando você crescer? E aí a criança, o adolescente, né? Quando é mais novinho, responde lá para os adultos de uma forma que eles nem sabem muito bem como é que isso vai acontecer, mas responde, né? Mas quando já entra na fase da adolescência, essa pergunta já começa a ficar um pouco mais séria, e os adolescentes se veem na iminência de ter que responder assim com muita firmeza essa cobrança da vida social, né? Então, quando os adolescentes vão chegando lá no terceiro ano, a decisão pela vida profissional aparece como uma das principais questões na sua vida, né? E a exigência de uma decisão certeira e definitiva é injusta e desnecessária para com os jovens. E é um pouquinho sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. E eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Primeiro ponto é que a nossa sociedade muda e, ultimamente, vem mudando na velocidade da luz, né? As mudanças, elas estão sendo cada vez mais rápidas, né? As carreiras que eram super valorizadas há 20 anos atrás já nem são mais valorizadas hoje. E carreiras que a gente jamais imaginaria que seria, né, uma carreira valorizada, passa a se tornar.
E algumas profissões que nem existiam passam a existir, né? Ou seja, tem profissões surgindo a todo instante. Um exemplo que eu posso dar sobre essas profissões que a gente não imaginava, né, que se tornaria uma profissão valorizada, é a psicologia. Lá atrás, inclusive nem tão lá atrás, na época que eu me formei, ou melhor, na época que eu decidi por fazer psicologia, por exemplo, tinha uma certa conversa, assim, de que a psicologia não seria tão interessante. E hoje a gente sabe que a psicologia é uma carreira extremamente valorizada, né? Eu nem preciso dizer que o momento atual de pandemia nos coloca numa condição de sofrimento, de dificuldades, e que um dos profissionais da saúde que mais tem sido buscados hoje são os psicólogos, né? Porque tem um espaço de escuta, porque consegue oferecer à vida humana condições melhores de vida, né? Enfim, de caminhar um pouco mais saudáveis. Então, a gente sabe que a psicologia, ela sai de um lugar que era um pouco deixado de lado e passa a se tornar, por exemplo, uma profissão super valorizada, né? E isso acontece porque somos atravessados também pelo avanço da tecnologia no mundo, né? A tecnologia avança e modifica as relações de trabalho. Muitos trabalhos que antes eram feitos por pessoas passam, inclusive, a serem realizados por máquinas, por exemplo. Né? Hoje em dia, muitas pessoas têm se dirigido para o campo da internet para trabalhar. A exemplo disso, temos os digital influencers. Com certeza, a maioria dos que estão aqui assistindo conhece alguém, segue alguém no Instagram, no Facebook. Quer dizer, o mundo digital, o mundo virtual, tem modificado também as nossas relações com o trabalho. Algumas pessoas que tinham escolhido carreiras que não eram lá tão interessantes passam, inclusive, a ir trabalhar na internet. Então, a mudança no campo profissional, ela é constante, né? E quando a gente pensa nisso, impor para que os adolescentes e os jovens tão cedo façam uma escolha definitiva, isso parece um tanto desnecessário na atualidade. O que, por um outro lado, abre um campo de possibilidades. O que isso significa? Que os jovens, os adolescentes, não precisam mais escolher numa cartela de 20 profissões. Hoje, temos aí uma vasta gama de profissões. Claro, a dificuldade de escolher, ela vai estar sempre colocada. E a gente vai conversando para poder identificar quais são os elementos que vão ajudar na hora dessa decisão. E além do avanço voraz da tecnologia, temos também que levar em conta que quando fazemos uma escolha aos 17 anos, temos uma forma de enxergar o mundo completamente diferente do que quando a gente envelhece, né? Quando a gente está lá pelos 30 anos de idade. Com 17 anos, temos uma cabeça, uma forma de enxergar e entender as coisas, alguns desejos. Quando a gente tem 30, 40 anos, isso tudo se modifica. Ou seja, a escolha da profissão deve acompanhar a evolução pessoal de cada um e deve, inclusive, se adaptar a essa evolução. Exemplo, para a gente ficar um pouquinho mais entendido do que seria isso. Um jovem decide fazer medicina veterinária porque deseja atuar na clínica veterinária, porque gosta dos animais, gosta de estar próximo, sempre teve lá o cachorrinho, o gatinho, ou tinha contato com os bois, com as vacas, numa fazenda, decide então fazer uma clínica veterinária. Só que ele não conta no percurso que talvez o contato com animais em sofrimento o fariam mal, por exemplo,
mas que no final lá da graduação ele acha que ele pode continuar ajudando o universo da biologia, dos animais, de uma outra maneira, sendo professor, né? Então, ele passa a modificar o seu modo de trabalhar, quer dizer, ele não vai ser um médico veterinário, mas ele decide ser um professor de medicina veterinária numa faculdade. Ele não deixou a área escolhida e desejada, mas ele modificou a forma de trabalho. Ou seja, quando a gente faz a decisão, é importante que fique claro que isso vai sofrer modificações ao longo do tempo, né? Também podemos colocar como exemplo quem escolhe a psicologia. A pessoa vai lá, escolhe a psicologia e acha que vai ser muito bom na clínica, que gosta da clínica. Então, faz a psicologia para ser um psicólogo clínico. E aí, chega lá no final do curso, na verdade, se sente com mais afinidade à psicologia hospitalar. Ou, às vezes, sente mais afinidade em dar palestras de cunho de orientações profissionais e vocacionais, por exemplo, que decide ser um educador, decide ser um professor, ou, inclusive, decide utilizar os conhecimentos da psicologia na internet. Como também temos na internet exemplos de psicólogos que utilizam o conhecimento da psicologia e trabalham na internet, enfim, de outros modos. Então, essa mudança, essa variação no campo profissional, isso deve ser levado em conta por todos aqueles que estão aí nessa fase de decisão. Porque às vezes a gente está aqui imaginando que precisa fazer uma decisão e tem que ser aquela para o resto da vida, mas como é que é isso? Né? Os jovens vão dizer, mas como é que eu vou escolher uma coisa para atuar durante 30, 40, 50 anos da minha vida, né? E esse não é um modo interessante de se colocar a questão para os jovens, né? É interessante a gente abrir o campo de possibilidades e pensar quais são os elementos que te interessam aí nesse campo, né? Então, assim, quando a gente coloca a escolha da carreira como algo pontual e definitivo, o resultado disso é o quê? Que os jovens ficam em dúvida, ansiosos, angustiados, desanimados e com muita dificuldade de escolher. Ou seja, a incidência dessa pergunta tão assim, né, tão precisa responder, tem que ser essa resposta certa, talvez isso não seja uma forma interessante nem inteligente de abordar o problema. Por isso, eu vou trazer alguns pontos que são essenciais no momento dessa escolha profissional. 1. Identificar o próprio desejo. Tá aí a grande questão, o X da questão, a maior dificuldade. Muitos jovens têm dificuldade de saber o que de fato desejam. E isso se deve a muitas questões, né? Às vezes por pressões por parte de familiares e até mesmo de grupos de amigos, né? Que às vezes está ali, dá uma ideia, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Olha, eu vou fazer tal coisa, porque você não vem fazer, né? Porque você não vem fazer a biomedicina junto comigo, ou porque você não vai fazer odonto. Então, às vezes, na maioria dos casos, os familiares, de modo geral, eles têm alguma ideia do que gostaria que aquele adolescente ou jovem fizesse. Não necessariamente o jovem em questão tem o mesmo interesse que os familiares. E aí entra um grande conflito, né? Porque temos aí um adolescente, um jovem, né, na faixa aí dos seus 16, 17, 18 anos, está começando a criar
própria percepção individual como sujeito, a sua própria identidade, está começando a identificar quais são os próprios gostos e interesses, e se vê diante de uma decisão que, às vezes, é de extrema importância para os familiares. Então, esse jovem pode ficar, assim, muito tentado a corresponder às expectativas dos familiares, excluindo, inclusive, o próprio desejo. E aí, em que isso pode acarretar? Bom, muitas coisas. Da experiência que eu estava falando, que eu ia compartilhar com vocês, eu recebo muitos jovens no consultório com essa dificuldade. Isso não é muito interessante, né? Porque como é que isso aparece no consultório? Já adultos, lá pelos 30, 35 anos de idade, acabaram escolhendo as profissões que os pais, os tios, os avós desejavam. E o que acontece? Um desânimo muito grande, não consegue, às vezes, encontrar emprego que deseja, ou quando entra no emprego, aquilo não satisfaz, não se realiza, né? Ou às vezes nem consegue entrar no mercado de trabalho, fica ali anos tentando, e você vê que é uma tentativa que traz um sofrimento muito grande, né? E aí, quando a gente vai conversando e tentando identificar quais são as questões, a gente vai percebendo que talvez a escolha que foi feita lá na juventude foi uma escolha feita a partir do que o outro desejava e não do que o próprio adolescente ou jovem desejava. E aí todo um processo precisa acontecer de redescobrimento dos próprios interesses, das próprias habilidades, porque isso tudo vai ficando de lado, né, para tentar se acomodar, se adaptar à nova realidade escolhida. Então, todo um processo, ele precisa acontecer para que essa pessoa ela comece a se identificar, perceber os próprios interesses, os próprios desejos, o próprio gosto, né, pela vida, pelo trabalho, porque também a relação com o trabalho vai ficando dificultada, vai ficando, sabe, assim, aquilo que a gente escuta muito comumente na sociedade, assim, trabalhar de segunda a sexta. Quando chega na sexta-feira, nossa, graças a Deus chegou a sexta-feira para eu me livrar do trabalho. Essa não é uma boa fala no sentido de que tem aí alguma questão, né? Por que as pessoas desejam tanto se livrar, né? Chega na sexta, desejam tanto se livrar do trabalho, né? Talvez porque não tem uma boa relação com o trabalho, porque não se sentem realizados com aquilo que faz, né? E quando as pessoas estão nessa fase de escolha profissional, muitas vezes levam em consideração somente o fator financeiro, grana, dinheiro. E aí também acontece de chegar no consultório pessoas que às vezes até estão ganhando ali muito dinheiro, mas ainda assim não se sentem realizadas profissionalmente. E aí, por que isso é um problema? Vocês devem estar se perguntando. Ué, mas se a pessoa tem dinheiro, não é aquela história, o dinheiro não compra felicidade, né? Você triste em Paris, não tem isso? Não é bem assim. A gente vê que, apesar do dinheiro trazer muitas posses, né, possibilidades de compra, poder de compra, a autoestima, a felicidade, a satisfação e a realização não está intimamente conectada com o fator finança. Tá? Lógico que está conectado, mas não é definido por esse fator. Então, às vezes, algumas pessoas ganham muito dinheiro na vida, trabalha, ganha muito dinheiro e não está satisfeito profissionalmente. E aí, o que a gente precisa levar em consideração? O trabalho na nossa sociedade, ele é um dos elementos mais importantes,
né? Não é à toa que a gente passa a maior parte da nossa vida, se a gente pensar num trabalho regular, de segunda a sexta, de 8 a 5, 40 horas semanais, isso é muito tempo da nossa vida, né? A gente despende muito tempo da nossa vida no nosso trabalho. Então, se a gente não trabalhar com uma coisa que a gente verdadeiramente ama, né, goste, se sinta realizado, sinta prazer com aquilo, isso vai se tornar um estorvo, um sofrimento, sim, que é inclusive muito difícil de ser contornado futuramente. Então, a identificação do próprio desejo, ele é um dos fatores chave para esse momento e também mais difíceis, porque às vezes, quando os jovens têm um desejo por uma profissão que não é do interesse familiar, esse jovem vai precisar fazer um enfrentamento, né? Vai precisar encontrar formas, de repente, de conversar com a família, de expor a necessidade de encontrar um trabalho que o satisfaça, né? Então, esse é um elemento importante, né? E às vezes os jovens não estão muito ligados nisso. E aí acaba escolhendo o que os familiares mesmo decidiram e vida que segue. Não é isso? Então, esse é um dos elementos, tá? O segundo elemento, o segundo ponto que eu queria conversar com vocês é identificar as profissões que combinam com você. Então, assim, muitas pessoas escolhem a profissão pela aparência da profissão. Exemplo, quem nunca imaginou em algum momento da vida que iria fazer a tal medicina e depois descobriu que jamais seria capaz de suportar lidar com sangue, com machucado, com pessoas doentes, né? Esse é um exemplo clássico, né? Que permite a gente pensar em algumas coisas. Por exemplo, né? Que ao escolher uma profissão, você deve se perguntar quais são os seus interesses e, especialmente, quais são as suas melhores habilidades. Se você não tem interesse em matemática, física e também não se considera bom nessas áreas, vai precisar pensar se o caminho das engenharias é realmente interessante para você, né? E da mesma forma, você pode pensar sobre outras profissões. Eu vou citar aqui o exemplo da psicologia, claro, vou sempre citar o exemplo da psicologia, porque sou psicóloga e também na ESFA nós temos a psicologia. Eu já convido vocês a conhecerem o nosso curso, tá? Então, assim, para que uma pessoa se forme em psicologia, ela precisa ter e desenvolver algumas habilidades como ler muito, muito mesmo, interpretar textos, ser um bom ouvinte, ser crítico com a realidade sociopolítica econômica, saber resolver conflitos, ter atenção para os problemas sociais e assim por diante. Então, esses são os elementos, por exemplo, que se você se vê ali, né, já com algum... Nossa, eu gosto de ler. Nossa, eu acho interessante, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de ouvir muito as pessoas, eu sou muito atento para essas questões que surgem na vida humana, na vida social, né? Eu estou sempre ligado ao sofrimento humano, o que está acontecendo, por que acontece, eu quero saber o que acontece. Então, talvez você tenha, por exemplo, essas habilidades necessárias para realizar um curso de psicologia. Agora, às vezes você está aí querendo encaixar, né, alguma profissão que não vai muito bem com as suas habilidades. O caso que eu citei lá em cima de alguém que não tem interesse, né, nessas áreas
das matemáticas, das exatas, da física, tem uma dificuldade danada, não consegue, precisa, né, qualquer soma tem que arrumar a calculadora. Então, assim, como é que vai ficar fazer uma engenharia? Será que vai ficar interessante? Né? E aí, assim, esses são elementos essenciais. E aí, como é que vocês vão descobrir, né? Como é que vai fazer para poder descobrir quais são as habilidades necessárias para fazer aquele curso, ou enfim, né? Como é que eu vou me identificar aí com as profissões? Esse é o nosso terceiro elemento essencial na hora de escolher a profissão. Identificar essas habilidades necessárias. E aí você tem alguns caminhos que vão te ajudar legal. Você pode pesquisar na internet por depoimentos de pessoas formadas na área. No YouTube, você vai encontrar uma infinidade de vídeos falando sobre as profissões, até aulas, se vocês pesquisarem, vocês vão conseguir encontrar. Então, com o YouTube, você tem aí uma ferramenta que te permite, né, escutar de várias pessoas diferentes opiniões e depoimentos sobre a própria área, tá? Eu estou falando isso porque, inclusive, eu já dei uma pesquisada e já sei que, por exemplo, de psicologia tem vários psicólogos falando sobre a área. Então, com certeza, tem de outras profissões também. Busque conversar o máximo possível sobre as possibilidades, né? Conversa com os amigos, conversa com os pais, conversa com os tios, mas sempre se recordando do fato de que os tios, os pais, os avós, os primos, eles têm a opinião deles, certo? E você precisa desenvolver a sua, que nem sempre vai ser equivalente à opinião dos outros. Mas quando a gente conversa com as pessoas, isso também ajuda a gente a identificar qual é o nosso interesse. Então, quando mais eu falo de mim e vou falando e digo, eu gosto de história, eu gosto, né? Quando o professor de biologia deu aquela matéria, quando o professor de química deu aquela matéria de química orgânica, né? Então, assim, quando você vai falando, você vai também se recordando dos seus interesses, né? E você vai identificando, por exemplo, que aquilo que não é do seu interesse. Então, conversar com as pessoas te ajuda a identificar o seu próprio desejo, certo? Uma outra dica, assim, infalível é vocês buscarem os coordenadores dos cursos, né? Por exemplo, aqui na ESPA, nós temos vários cursos de graduação. A biomedicina, a odonto, a medicina veterinária, a psicologia. E em todos esses cursos de graduação, você tem o coordenador do curso, certo? Você vai ligar para a instituição, você vai dizer, olha, eu quero conversar lá com o coordenador do curso, porque eu quero que ele me explique como é que esse curso funciona, afinal de contas. Você vai marcar um horário com esses coordenadores e falar, olha, eu estou interessada nesse curso. O que eu preciso para poder fazer? Né? Ou melhor, o que esse curso pode me oferecer? Como é que eu posso, sabe? Eu posso ter um bom relacionamento com esse curso? Como é que vocês dão aula? Vocês têm alguma metodologia específica? Deixa eu acompanhar alguma aula de vocês. Vocês têm aula prática? Eu posso ir lá na aula prática ver? Deixa eu acompanhar de perto, né? Com certeza os coordenadores vão te acolher muito bem, né? Para poder mostrar e dizer, olha, o curso ele demanda essas habilidades, você vai precisar, né, ler sobre isso. De repente, quem sabe ele não possa até te indicar algum bom livro para que você já comece aí, né, nas suas pesquisas e entendimentos sobre o curso, tá? Então, procura os coordenadores dos cursos desejados, né, que eles vão te dizer o que é necessário
para fazer aquele determinado curso. Tá certo? Conversa com pessoas que estejam se formando na área. Esse é um elemento também muito importante, né? Porque às vezes a gente recorre lá aos profissionais que já estão formados há 20, 30 anos e eles vão dizer, não, claro, tudo certo, porque às vezes eles já percorreram, né, o caminho deles, já estão ali com a profissão garantida, então tá tudo tranquilo. Agora, conversar com uma pessoa que acaba de se formar ou está se formando vai te dar uma ideia de como é que está o mercado naquele momento, né? Como é que tá? Tá difícil? Não tá difícil? O que é que você está precisando fazer para poder se inserir no mercado de trabalho? Que ferramentas você está precisando desenvolver para entrar no mercado de trabalho? Então, por exemplo, os psicólogos. O que estão fazendo os psicólogos logo que se formam? Montam um site, montam um Instagram, monta consultório, vai sublocar. Quanto custa? Qual é o custo-benefício? Né? Tudo isso é muito importante para que vocês vão levando isso em consideração na hora de escolher o campo de atuação também, tá? E também, para vocês fazerem o contato com essa galera aí que está estudando, eu vou passar a dica de ouro para vocês. Porque lá na ESFA, todos os cursos de graduação contam com diretório acadêmico, que é formado pelos estudantes. E eu vou te dizer uma coisa, se você for lá no Instagram e digitar @dapsicoesfa, você vai encontrar o diretório acadêmico da psicologia da ESFA. Você vai bater um papo lá com os estudantes de psicologia, pede para que os estudantes também te indiquem os perfis dos outros diretórios acadêmicos, dos outros cursos de graduação, vai bater um papo com os estudantes, que a galera é fera, tá aí para também te acolher, te ajudar. Com certeza eles vão fazer isso com sorriso no rosto. Se não fizer, vocês podem me falar depois, que eu puxo a orelha. Então, assim, o que eu queria abordar com vocês hoje é basicamente isso. Conversar é o melhor caminho, né? Procurar identificar o próprio desejo, porque lembra, você vai, pelo menos nesses 4 ou 5 anos de curso, se dedicar, né, quase que totalmente ali em aprender aquela matéria, aquele curso, aquele campo de atuação. Então, é importante demais que você goste daquilo, que você tenha a ver com aquele campo, com aquelas ideias. Não se preocupe em saber se você vai ter que trabalhar com X, Y, Z, porque muitas vezes você entra no campo pela afinidade com o curso de graduação, mas ao longo do tempo você vai desenvolvendo outras ideias, né? Então eu conheço vários colegas que, quando entraram na psicologia, queriam clínica, mas hoje estão trabalhando com escola, estão trabalhando na área hospitalar, com projetos em organizações, indústrias, instituições, né? Eu também conheço muitos arquitetos que foram para a área da educação, né? Pessoas do direito que vão para a área da psicologia, pessoas da psicologia que vão para a área do direito, né? Continua, de repente, uma vida acadêmica nas pesquisas, lá com mestrado, doutorado, ou decide fazer uma pós-graduação, ou decide que gostaria de estar mais próximo do campo das tecnologias. Então, assim, a preocupação, ela não precisa se dar dessa maneira, né? Assim, de que você tenha que fazer uma escolha definitiva para o resto da sua vida. Escolha alguma coisa que te interessa, que tenha a ver com as suas habilidades, que tenha a ver com aquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você já tem, né? E desenvolva isso, né? Desenvolva a sua capacidade, a sua potencialidade, que isso é o mais interessante. Às vezes a gente tenta fazer
o que a sociedade espera e não fica legal. E quando a gente descobre a nossa potencialidade, e aí você desenvolve aquilo, aí a coisa caminha e você, né, obtém sucesso na sua vida profissional, na sua vida acadêmica. E aí você pensa, puxa vida, né? Não era lá, de repente, só a medicina ou só o direito, não tem esse negócio de algumas profissões mais valorizadas, né? Eu conheço muitos profissionais que se formaram em profissões muito valorizadas e que não são felizes e que passaram a modificar o campo de atuação porque não se identificaram com o campo. Então é importante a gente colocar ali as nossas habilidades, aquilo que a gente, né, gosta, aquilo que tem a ver com a gente. Tá bom? E eu fico à disposição, tá? Eu sou professora do curso de psicologia, também vou me colocar aí à disposição para conversar, caso vocês tenham interesse sobre o curso de psicologia, que, como eu disse, é uma profissão que está aí super valorizada no momento, possivelmente será daqui para frente também ainda mais valorizada, mas nada disso está garantido, a gente sempre vai se reinventando, estudando, mudando às vezes a forma de trabalhar, o modo como entende as coisas. Então a gente vai sempre se inovando, certo? Mas estou aí, se quiserem conversar, se quiser bater um papo, pode mandar um e-mail, marcar um horário. Eu também estou aí para ajudar vocês nessa escolha. Tá joia? Estamos aí. Um beijo para todos e até mais. Tchau, tchau.